Fala pessoal, está começando o terceiro episódio do Pod Whey, o podcast da rede Whey Suplementos, que é a rede que mais cresce no Brasil, com um propósito muito inspirador, fazendo conquistas, transformando desejos em realidades para os nossos clientes e para todos que estão aqui presentes também. Hoje estamos com 3 convidados aqui, todos chegaram de última hora, uma surpresa grata aqui, imensa, e são 3 convidados que fazem parte do grupo da Whey Suplementos. E vou passar a palavra aqui para a nossa convidada, Vanessa. Por favor, Vanessa, quem é você aqui na Whey Suplementos? Fala para a galera aí. Oi, gente, eu sou a Vanessa Gomides, sou gerente na Whey Suplementos e também nutricionista. Legal. E aí, quem pode falar em seguida aí pra gente aí, pro público conhecer um pouco vocês? Fala galera, eu sou o Luan Miranda, gerente geral da Whey Suplementos, maior rede de suplemento do Brasil. Passo a palavra pro meu amigo aqui agora. Vamos lá, Brunão. Isso aí, fala aí galera, eu sou o Bruno, sou gerente na Whey. Prazer estar aqui, prazer estar conversando com você, nossos amigos aí de trabalho. Legal. Excelente, vambora. Então, pessoal, aqui é o terceiro episódio do Pod Whey que nós estamos gravando. E aí, deixar aqui uma conversa bem leve, bem tranquila para os nossos ouvintes. Principalmente porque estamos aqui com 4 colaboradores da Whey Suplementos, a rede que já tem 10 anos de mercado. E aí, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, para conhecer um pouco mais, não só da nossa história, mas o que se trata de trabalhar com suplementação. As pessoas entram nas nossas lojas, vê aquele mundão de suplementos, ficam perdidas, para que serve isso, para que serve aquilo. E hoje a gente está com uma responsabilidade de falar um pouco sobre suplementação. Sim, falar sobre suplementação que nós trabalhamos nas nossas lojas. Então, por exemplo, eu vou lançar um desafio aqui pra gente, que trabalha no dia a dia em loja, e os nossos ouvintes aí vão estar conhecendo através dos nossos colaboradores, do nosso time de gerência, e também a Vanessa, que é nutricionista, e eu, que além de supervisor, sou nutricionista também. Vamos te dar um exemplo, Vanessa? Por exemplo, uma pessoa que trabalha no escritório, no dia a dia normal, que ela tem pouco acesso, tá indo na rua, tá pegando sol. Quais são as deficiências que essa pessoa ela pode vir a ter? Lógico, antes de mais nada, sempre é importante que procure um nutricionista, faça exames que também vão detalhar ali as deficiências de uma vitamina ou outra, mas para nível de conhecimento de uma maneira geral, um suplemento que trabalha dentro das nossas lojas, para que serve e, de fato, qual é o efeito que ela causaria de forma positiva para as pessoas? Nesse caso em específico, a gente indicaria vitamina D, né? Lógico que individualmente, cada indivíduo vai precisar aí da sua suplementação, né? Mas a vitamina D seria ideal, porque a vitamina D a gente adquire com o sol, né? De uma forma melhor. Ai, meu Deus, fiquei nervosa. Fica tranquilo. Aqui é um bate-papo mesmo para os nossos ouvintes. E a vitamina D ajuda no sistema imunológico de uma maneira geral, melhora a contração muscular, ajuda na força também. Então, muitas das vezes, hoje, né, as pessoas estão trabalhando muito dentro do escritório, e aí, consequentemente, acaba tendo algum tipo de deficiência e que tipo de loja especializada elas podem estar encontrando esse tipo de suplementos. Não somente em farmácias, mas também dentro de lojas especializadas como é o Body Shop, que é o nosso segmento, e Canal Verde. Lembrando também um pouquinho sobre a deficiência, o que pode causar, né? Quer falar um pouquinho? Pode falar, pode continuar. A deficiência de vitamina D, ela pode trazer, né, pra gente mais cansaço, né? A gente pode se sentir mais cansado, mais dores também, tanto musculares quanto dores ósseas também. Pode falar. Eu queria perguntar, na verdade, para vocês dois, em relação a um dos suplementos que a gente mais recebe, a gente que está atuando em loja, é o ômega 3. A gente tem muita, tanto prescrição quanto pessoas mesmo procurando por conhecer alguém que utiliza. E eu queria saber que tipo de pessoa que tem a necessidade ali de estar utilizando o ômega 3. Sim. Qual o tamanho da necessidade disso no público geral, porque é um suplemento muito procurado. Totalmente. O ômega 3 ele tem um papel muito importante, né, na parte cognitiva, comprovado cientificamente, na ajuda ao combate ao Alzheimer e outras doenças degenerativas também, combatendo diversos tipos de patologias, ajuda também na saúde do coração, de uma maneira geral. E, principalmente, tem até outros estudos, não de forma direta, mas indireta,
que ajuda a regularizar o colesterol, o triglicerídeo, a pressão arterial, que consequentemente também poderia estar auxiliando no emagrecimento. Então hoje uma prescrição que tem vindo cada vez mais forte, tanto por nutricionistas já de longa data, mas também quebrando vários paradigmas de que os médicos estão prescrevendo, né? Um ômega 3, por exemplo, antes de estar prescrevendo um medicamento para curar um determinado tipo de doença que aquela pessoa tem. Então estão trabalhando muito mais hoje com a prescrição de ômega 3 justamente para prevenção. Então a prevenção da saúde. E Sim. vocês muito bem também podem estar completando. E no geral, quando tem a prescrição, né, do ômega 3, é porque se faz um exame, né, antes para poder saber as deficiências que esse indivíduo precisa, né. E ali quando se vê que o colesterol tá alto, né, os triglicerídeos também estão, né, desregulados, aí sim a gente entra com a suplementação de ômega 3. E no caso, você chegou a perguntar sobre idade? Assim, são pessoas de várias idades, né? No geral, muita gente que procura. Em relação à idade especificamente, você ia explicar tem algum limite a partir de qual idade? Alguma idade que costuma ser mais indicado? Porque, pelo menos assim, o contato que eu tenho de experiência de loja são mais idosos que costumam procurar. Mas alguém nas faixas aí dos 30, 40 anos. Sim, porque pode suplementar? ele está ligado diretamente no processo anti-inflamatório. Então, o processo inflamatório, ela atinge diferentes tipos de idades, entendeu? Até porque a obesidade também tem atingido diferentes idades. Hoje, uma criança com 12, 13 anos, ela pode estar com uma obesidade mórbida. Então, recebemos aí prescrições de profissionais que indicam o uso do ômega 3 para essas pessoas. Então, o ômega 3 ela é bem-vinda para, independente da idade, mas sim em cima da necessidade daquele indivíduo. Principalmente se a gente for considerar que o público mais jovem não costuma ter uma alimentação tão balanceada. Sim. Acaba que eles não conseguem, na fonte natural, pelo alimento, conseguir a concentração necessária do ômega 3. Então, com isso, acaba que a gente vai ter que, todas as idades, vão acabar precisando em algum momento suplementar. No caso dos idosos, a gente tem um motivo. No caso da galera mais nova, déficit de nutrientes, por má alimentação e etc., também vai precisar do ômega 3. E esse uso, essa necessidade é potencializada dependendo na questão de ser anti-inflamatório, dependendo da atividade que a pessoa vai estar desempenhando ali ou não tem correlação? Não tem correlação. Qualquer indivíduo pode estar ingerindo o ômega 3, independente da atividade que faz. Entendi. Legal. Eu também gosto de entrar num assunto, e aí eu como nutricionista também vou perguntar para minha colega aqui, a Vanessa, que é nutricionista. Vanessa, que tipo de pessoas necessitariam do uso de multivitamínico mineral, ou vitaminas e minerais, ou uma vitamina específica? Que tipo de pessoas iriam necessitar de vitaminas? Qual é a importância da vitamina, sabe? Então, vale ressaltar o quanto que muitas pessoas ainda estão por fora da real importância da vitamina de um modo geral para o organismo. Então, o nosso organismo ele funciona à base de ingestão de vitaminas e minerais, né? À base de calorias, de ingestão de calorias. Então, a partir do momento que a gente não se alimenta direito, a partir do momento que a gente não... Né, na correria mesmo do dia a dia, a gente não consegue se alimentar da forma que a gente necessita. Verduras e legumes, né? No geral, né? Utilizando macro e micronutrientes. Os macronutrientes, né? Que são proteínas, carboidratos e gorduras, né? Lipídios. E os micronutrientes também. Então, aí os minerais. E a partir desse momento, independente da faixa etária também, né? De ser criança, adolescente, adulto, idoso, é necessário a ingestão dessas vitaminas, porque a gente fica com uma falta delas. Vitamina, no geral, ajuda na questão da longevidade, Sim. na saúde vital, de uma maneira geral, né? Deixa Sim. a pessoa mais disposta, mais enérgica para o seu dia a dia. E, lógico, existem os exames que vão apontar uma determinada vitamina ou outra que o indivíduo possa ter uma necessidade específica. Sim. Então, não necessariamente também ele precisa estar comprando multivitamínico. Talvez ele tenha uma deficiência na vitamina D, como a gente falou anteriormente. Talvez tenha uma deficiência ali, ou um excesso de vitamina B12, que é muito importante também, quem faz alimentação. Aí, um pouquinho mais para frente, restrita aí em proteínas de origem animal, que aí tem a proteína vegana, aí o cara já precisa estar utilizando a vitamina B12, é uma necessidade.
Então, de uma maneira geral, para a galera ter um conhecimento de que os multivitamínicos são muito importantes. Lembrando, os exames vão ajudar bastante também para a pessoa ser mais assertiva. E aonde eu quero lembrar que esses tipos de suplementos vocês não encontram só na farmácia. Vocês, quem está nos ouvindo, vocês encontram na loja especializada. Tanto de loja de produtos naturais, especializado, Canal Verde, ou o nosso segmento, que é o Body Shop também. Sim, e qual é a principal, assim, pelo menos eu imagino que a pessoa fica mais prostrada, fica mais desanimada. Qual a característica principal que ela pode observar e de repente no dia a dia dela, alguma coisa que ela tenha para poder buscar fazer o exame ali, para poder ver qual... No geral, o primeiro sintoma, né, que a pessoa teria é o cansaço. O cansaço, geralmente, o cansaço extremo é o que indica que está faltando alguma vitamina, algum mineral. Entendi. Geralmente é isso. Sim. Mas podem ter vários outros fatores. Dores musculares, dores ósseas, o sono mesmo, né? O sono desregulado também. Isso aí, perfeitamente. O sistema imunológico, de uma maneira geral, que não está só ligado à vitamina C, como popularmente é conhecida. Até vitamina pode D ser mesmo. Vitamina C, pode ser vitamina D, pode ser vitamina E, pode ser B, uma infinidade de vitaminas ou... que interferem de forma geral no sistema imunológico, né? É que é muito, a gente pelo menos observa que é muito comum às vezes a pessoa relacionar com um motivo... não vou falar errado, né? Mas que por desconhecimento ela não sabe que pode ser uma necessidade de vitamina. Exatamente, exatamente. É que a maioria do público também, ele tem uma informação muito básica, foi o que o Jorge falou. Todo mundo acha que a vitamina C é só pra, não, tô doente, tô resfriado, vou tomar vitamina C. Não, gente, é uma suplementação que, como estava falando, se você não tem uma alimentação regrada, vamos dizer assim, com acompanhamento bom, dificilmente você vai conseguir bater todos os seus micronutrientes. Dificilmente você vai conseguir todas as suas vitaminas. E, tem vitamina que a maioria serve para diversas funções. O próprio cálcio todo mundo só conhece para saúde óssea, mas atua na contração muscular também. Exato. Então, várias vitaminas você vai conseguir usar para diversos tipos de coisa que as pessoas muitas vezes não conhecem. Por isso a importância do acompanhamento nutricional. Exato. Nós estamos passando geralzão, porque de fato, numa loja especializada do Whey Suplementos, você encontra os multivitamínicos e vocês encontram as vitaminas separadas também e os minerais. E aí também gostaríamos de falar um pouco sobre probiótico. Probiótico nada mais é do que bactérias benéficas, né? Perfeito. Quer falar, Vanessa? Vai lá. Não, pode falar. Que ajuda justamente no processo digestivo, né? Melhorando ali a parte do sistema imunológico também. E, consequentemente, aí você pode encontrar não só na suplementação, mas você pode encontrar através de iogurte, de outros laticínios. Pô, então, agora que a gente falou de vitaminas, né? Eu quero falar sobre um assunto que tem a especialista aqui na mesa, pô. Tem a especialista aqui na mesa que o assunto que nós vamos falar é sobre colágeno. Vanessa não, o especialista é o Luan, pô. Por favor, Luan, fala aí você pra poder botar essa barba bonita aí. O que você faz aí? Não, pô, então, gente, o colágeno, ele atua na... Tô brincando, fica quieto. Deixa a Vanessa falar sobre o colágeno, vai. Não, mas, fala, mas é colágeno, tá você usa colágeno? É colágeno, você usa na barba? Então, na verdade, eu não uso colágeno. Acaba que, possivelmente, tem uma certa produção melhor do colágeno e tal. E ele atua não só na barba, cabelo, unhas, atua em todo o tecido do nosso corpo elástico, etc. Mas vamos deixar especialista, gente. Olha esse cabelo lindo, porra. Vamos lá, olha a sua parte. Eu sou defensora do colágeno, gente. Então, a partir de uma certa idade, né, principalmente as mulheres, a partir de aproximadamente os 30 anos, a gente começa a perder a produção de colágeno natural do corpo. Então, a suplementação de colágeno, ela entra nessa questão, não só também por conta disso, porque quando a gente passa a não ter a produção natural de colágeno, nossa pele fica mais seca, né? Nosso cabelo produz mais quedas, as unhas começam a cair mais, e aí com isso, principalmente as mulheres se sentem um pouco chateadas, né, com a situação. Enfim, vaidade é muito importante, vaidade, exatamente, né? De uma forma geral. No caso agora eu tô puxando um pouquinho pro colágeno tipo 1, né? Uhum. Que é o colágeno que ele é diretamente pra pele, cabelo e unha, pra saúde da pele, cabelo e unha. Hoje o colágeno tem sido adicionado, né, alguns ingredientes, né, Vanessa? Consegue falar de alguns desses ingredientes que são importantes? Por exemplo, o ácido hialurônico, né, que também ajuda na parte das linhas de expressão. Sim. Então, anteriormente o ácido hialurônico só era liberado pela forma estética e não de ingestão.
mas aí teve essa liberação aí que Mas agora as pessoas podem estar ingerindo. Tem muita diferença mesmo tomar com ácido hialurônico, sem o ácido hialurônico, porque a gente vê muitas apresentações diferentes, né? Totalmente, porque o ácido hialurônico ele já tem estudo e comprovações científicas que já são utilizados de longa data, justamente para essa parte estética mesmo. Só que, pô, melhorou muito pelo fato de liberar essa forma de ingestão, que é até um recurso que acaba sendo até mais barato. Exato. Mais em conta do que o cara tá Isso aí. fazendo ali as aplicações, entendeu? Então, vindo já no produto acabado ali, o custo-benefício é infinitamente maior, entendeu? Tendo o ácido hialurônico ali. Fora outros ingredientes também, que estão tendo cada vez mais estudos totalmente relacionados à saúde da pele de uma maneira geral. Sem contar que o colágeno também é um poderosíssimo antioxidante, combate radicais livres, enfim. É bom até para regeneração, né? Pós-cirúrgico, por exemplo, hoje é muito utilizado também Aí, ó. a utilização do colágeno. Justamente porque ele é para a saúde da pele, então ele auxilia ali. Na cicatrização, né? Cicatrização, junto com o ácido hialurônico também é muito bom, que o ácido hialurônico ele tem essa função de hidratar a pele. Isso. Então Isso a que é bem ingestão. comum esteticamente falando de maneira geral, é comum, né? Sim, previne muitas Na linhas de pele expressão. e também nas articulações do ácido Sim, hialurônico hialurônico tem também. essa função muito importante. Eu mesmo operei o ligamento e aí o cara vai lá fez a aplicação de ácido hialurônico no meu joelho, mas não deu para bancar muito tempo. Então assim, eu preferi partir pro colágeno que ficou mais em conta. Mais fácil de Verdade, conseguir, tá, né? pessoal? É verdade. Ficou mais em conta fazer Entra com nessa colágeno. forma de tratamento também, no caso. E entra nessa forma de Isso aí. Pra tratamento. você foi um tratamento. Pós-cirúrgico, Não tanto, só estético. tanto na parte de cicatrização, como também na parte articular também, que o médico fez essa aplicação diretamente no meu joelho. Já falando da parte de articulação, queria saber também que a gente poderia falar um pouco sobre o colágeno tipo 2, que é um colágeno que vem crescendo no nosso segmento, tem tido uma procura muito maior. Antes era uma procura muito maior pelos idosos, hoje a galera está começando a entender um pouquinho, entender que você não tem que esperar gerar o problema para você começar a tratar. Exato. Entendeu? É aquele famoso... Como é que é aquele ditado? É melhor Prevenir prevenir do que remediar. Então, Exato. é isso. Então, tipo, eu queria entender um pouquinho como funciona. A gente sabe que a cartilagem das nossas articulações, elas não voltam a se regenerar. Mas você tem como evitar o desgaste. Aí eu queria entender onde entra ali o ácido hialurônico junto do colágeno tipo 2. Aí eu queria ver que vocês podiam falar um pouquinho pra gente entender só um pouquinho, resumindo rápido. Quer falar, mano? Tanto faz. Não, é muito tranquilo. Foi exatamente o que eu falei um pouco antes sobre esse papel importante do ácido hialurônico, justamente com o colágeno tipo 2, que ele é específico. Tanto o colágeno tipo 1 quanto o colágeno tipo 2 vão cuidar de pele, cabelo, unha e articulações. E saúde óssea E também. saúde óssea de uma maneira geral. E até mesmo, tá, para construção muscular. Só que aí já é um outro assunto e já tem um outro colágeno específico para ajudar na construção muscular. E pode utilizar os dois juntos? Ou... Você pode utilizar os dois juntos, tranquilamente. Então não tem problema nenhum. Você pode utilizar tanto o colágeno tipo 1 como o colágeno tipo 2. Tem horários específicos, tá, pessoal? É muito importante também que você possa ingerir esses tipos de colágeno à noite, que a sua eficácia, a sua absorção é melhor. E, se possível, 1 hora após a sua última refeição. Quem come muito tarde vai ter um pouco de dificuldade. Essa é uma dúvida mas- muito comum, né? Mas é Alguns importante. estudos mais recentes mostram até que pela manhã também em jejum. Pela manhã em jejum. Já essa daí já não acompanhei. É. Vanessa é mais especialista do que eu para falar do colágeno em diferentes horários também, que Mas tem a sua importância eficácia. nesse sentido é o jejum. Estar então, em jejum ou não. O colágeno ele é uma proteína, né? Então, assim, o melhor momento de absorção ali, a gente quer uma absorção rápida e boa, né? E Sim. eficiente. O melhor momento, de acordo com os estudos, foram aí em jejum e antes de dormir, um pouquinho longe da refeição. Você pode tomar ao longo do dia ali, né? Após o almoço, à tarde, mas que seja um pouquinho afastado ali das refeições. Um pouquinho depois da refeição. Mas da os última melhores momentos mesmo são pela manhã e à noite antes de É dormir. que é uma dúvida bem comum, É. né? O pessoal quando vai comprar, até quando é recomendado, mas não tem algum acompanhamento, assim, de alguma indicação, quando chega em loja, costuma ter essa dúvida do Sim. horário. Do horário pra não tomar, é se que que tem estar em um horário jejum. específico, né, moço? É. Não tem um horário específico, mas tem horários que ele vai ser melhor absorvido, vai ser melhor Melhor. utilizado ali pro seu Uma corpo. janela melhor Uma janela pra- melhor, pra- sabe? Exatamente. Bacana. E hoje tem o colágeno também, que é da tecnologia Body Balance, Balance. que é um colágeno que ele é extraído do tutano do boi. E aí foi feito estudo em cima dele, que ele é específico, tá? Além dele Isso.
fazer pele, cabelo, unha, articulações, saúde óssea. Ele tem ali um objetivo específico na ajuda da construção muscular. Isso aí. Lógico, você talvez não, você vai precisar fazer um aporte de determinados aminoácidos, né, aminoácidos essenciais, para aumentar essa quantidade para que esse colágeno seja ainda mais eficaz. O Body Balance, ele já vai ser eficaz, mas colocando um aminoácido, por exemplo, leucina ali, vai ajudar muito melhor nesse objetivo de ganho de massa muscular, anabolismo. Uma curiosidade até sobre o Body Balance, a galera, eu sei que tem muito idoso que vai assistir a gente também, ele foi desenvolvido com o intuito principal de tratar sarcopenia, né? Sei, Que é perfeito. a perda progressiva de massa muscular em idosos. Então, a galera da musculação perceberam, pô, se meu avô tá tomando e tá segurando a massa, eu vou tomar, vou bom, ficar né? grandão. Deve ser bom esse negócio. E aí começou a vir partindo pro nosso segmento. Você fica mais suscetível a Fica mais- diversos tipos de exatamente. patologias, né? De doenças, de uma maneira geral. Então, por isso que o idoso, ele tem a necessidade de ter a massa muscular. Mas a Vanessa quer fazer outro Ele complemento. acomete mais o público idoso, né? Por isso que o Luan até acrescentou aqui. E também pós-cirúrgicos, pacientes pós-cirúrgicos que ficam acamados por mais tempo e acabam tendo essa perda de massa muscular mais rápida. Isso aí é mais comum, né, Então é também, muito né? mais Tipo, comum. Quando tem algum processo cirúrgico e a pessoa fica mais Exatamente. tempo ali e perder a massa muscular. Por isso é importante manter a atividade física, né? Porque quando a gente fica doente, aí essa perda de massa muscular é muito grande, muito rápida. E geralmente é mais para o público idoso. E também é indicado para quem tem algum tipo de intolerância ou alergia, né? À lactose, à proteína do soro do leite. Intolerância à lactose e alergia à proteína do soro do leite. Ele é um ótimo assistente aí É. também, né? Uma ótima opção. Lá na frente a gente vai falar de diversos tipos de proteína também, outras proteínas que podem estar sendo utilizadas no lugar do whey protein. Também tem o whey protein zero lactose, né, no mercado, mas outras proteínas benéficas que pode estar utilizando no lugar da proteína do soro do leite. Bruno, quer falar alguma coisa aí? Então, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, né? Pergunta e o suplemento mais procurado aí no geral nas lojas, mais comum de se utilizar, eu utilizo, acredito que o Luan também, Vanessa, você, a creatina. Com Creatina. certeza. Creatina é um... Queridinho. Nem tô treinando, mas continuo usando. É um suplemento que a gente está sempre utilizando. Sim. Ajuda, né, a dar energia, vai te dar mais força, vai te auxiliar no treino, em processo cognitivo também. Eu queria que você contasse pra gente quais são as principais características que você vai conseguir ter de benefício ali no seu dia a dia. Uhum. E como que é a suplementação, se você tem que tomar realmente a suplementação ali direto, qual Perfeito. a quantidade, como é que funciona esse suplemento, por que ele é tão procurado, tão indicado, várias idades, como é que funciona isso? Eu vou tentar levar a creatina aqui de uma forma não repetitiva, e todos falam muito sobre isso o tempo todo na internet, já está muito claro, óbvio para todo mundo. Tem infinitos estudos com comprovações científicas. Na verdade, é o suplemento com maior quantidade de comprovações científicas na sua eficácia para o ganho de massa muscular. E aí, recentemente também foi descoberto outros benefícios na ajuda na parte cognitiva, combate diversos tipos de outros tipos de patologias também, no combate da sarcopenia, por exemplo, mas o objetivo muito específico do ganho de massa muscular. Só que creatina, talvez nem todos sabem também, eu não vi ainda propagando tanto, a creatina ela é constituída por 3 aminoácidos, tá, pessoal? Então a creatina é um nome fantasia de glicina, metionina e arginina. São 3 tipos de aminoácidos. Desses 3 tipos, um deles é essencial, 2 são não essenciais, que talvez seu corpo consiga produzir. Só que aí você precisa o quê? Consumir talvez alimentos para que você possa produzir isso com mais facilidade. Mas teria que ter uma dieta muito Uma dieta absurda, assim, para você conseguir... basicamente a base de carne, que é onde tem a maior quantidade desses aminoácidos que formam a creatina. Então, ele acaba se tornando um aminoácido condicionalmente essencial. Então, existe o aminoácido essencial, não essencial, e ele se torna um aminoácido condicionalmente essencial. Esses 2 que constituem a creatina. E esse essencial, ou ele é de forma sintética, desenvolvida para poder fazer a creatina, mas também você consegue obter através dos alimentos. Só que é uma quantidade muito pífia através dos alimentos. Por isso que a creatina ficou tão popular, e você precisa de uma quantidade um pouco a mais significativa, que você, independente da quantidade de proteína que você vai ingerir ao longo do dia,
você não vai conseguir obter essa quantidade de creatina, desses 3 aminoácidos, que você precisa ao longo daquele dia, daquela jornada. Então, o pessoal fala creatina, mas tem que saber o que é creatina, qual é a origem da creatina. Então, é muito importante que todos saibam quais são os aminoácidos que constituem a creatina também, entendeu? Beleza? Beleza. Então, fala comigo. Vai lá, Luan. Então vamos aqui, ó. A gente deu uma pausazinha aqui, porque o Luan ele vai ter que estar saindo nesse momento. Obrigado, Luan, por participar com a gente. Pô, eu que agradeço, galera. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, galera. Queria estar até o final com vocês nesse bate-papo aqui. Super legal, descontraído, mas tenho um compromisso agora importante, vou ter que ir lá. Então, vamos obrigado. ter outros momentos aí pra gente completar. Sim. Bom papo aí pra vocês e vamos lá. Obrigada, Luan. Valeu, Luan. galera. Obrigado. Valeu. Abraço. Vanessa, falamos um pouco mais cedo sobre saúde cognitiva, saúde cardiovascular, que envolveu um suplemento muito popular conhecido, o Bruno que puxou aqui pra gente, que foi o ômega 3, né? Sim. Existe outro suplemento também, existe vários, tá? Então, pro nosso público saber que, assim, a infinidade de suplementos que trabalhamos dentro das nossas lojas, qual o outro suplemento que hoje está muito popular, que vem várias prescrições e que talvez as pessoas acreditem que só ache dentro das farmácias, né? Aquele 10, como é que é o nome daquele produto? Coenzima Q10. Coenzima Q10. Fala pra gente, Vanessa. Coenzima Q10 é um suplemento que atua, né, nos nossos órgãos vitais, né, de forma mais direta. É um suplemento que ele gera energia. Eu gosto muito, né, desse suplemento. Ele gera energia para os órgãos vitais. Consequentemente, a gente fica com uma energia também a mais. É um suplemento voltado muito para a saúde do coração, saúde cognitiva, né, saúde do cérebro. E também auxilia na imunidade, né? Porque, consequentemente, a partir do momento que o nosso intestino também está bem, a gente também está bem com a imunidade. Perfeito. Legal. Então, o que acontece? Hoje o que nós estamos trazendo aqui? Um resumo para o nosso público que está nos vendo, né? Não de forma tão detalhada de tudo que nós trabalhamos dentro das nossas lojas, mas um resumo, tá? Hoje nós estamos trazendo informações de que os suplementos que trabalhamos dentro das nossas lojas são importantes para cuidar do sistema imunológico de uma maneira geral, ali da saúde, né, do intestino, da saúde intestinal, da saúde do coração, da saúde vital, da saúde cognitiva, do ganho de massa muscular, no auxílio ao emagrecimento. Então, todos esses suplementos dentro de uma loja especializada, responsável, como é o Whey Suplementos, o nosso consumidor, de uma maneira geral, pode estar encontrando, e principalmente os parceiros nutricionistas. Basta ele prescrever, indicar o seu paciente para ir até uma loja da Whey Suplementos, que com certeza lá a prescrição dele, que é respeitada, ele também vai poder encontrar aquele suporte para o paciente dele. Eu acho que é bacana também a gente ter a consciência, assim, que a suplementação, ela tá justamente auxiliando a dar esse equilíbrio, né? Que você vê que tem vários suplementos que a gente trabalha em loja, que as pessoas têm a prescrição ali, que na maioria das vezes é alguma deficiência que está tendo, e aí o seu corpo precisa ter equilíbrio para estar funcionando. Assim como a creatina, que você explicou a questão de ser o aminoácido, ter o aminoácido essencial, a gente tem outros suplementos também, assim como a suplementação de proteína, a suplementação do ômega, que você só através da alimentação ou você não consegue, né, e você tem a deficiência ali, que a suplementação vai tá te auxiliando para você conseguir ter uma imunidade melhor, funcionar melhor todo o seu corpo, você conseguir ter uma energia melhor para você praticar todas as suas atividades. E um dos suplementos que aproveitando aí, né, para perguntar para vocês, um dos suplementos que a gente vê aí de aminoácido, né, que às vezes tem essa discussão eu gosto desse desafio. Da questão de servir, de não servir, como é que é o BCA. Perfeito. Gente, eu adoro esse desafio. E eu queria saber de vocês dois, se o BCA serve, BCA não serve para quem? Se eu, por exemplo, eu gosto de atividade física, já fiz crossfit, né? A gente sabe, acho que dá pra ver, né? Não é bodybuilder? Bodybuilder.
E eu queria saber, cara, se o BCA serve, se não serve, pra quem que serve, de repente Legal. vai estar atrelado a alguma atividade, não tem Perfeito. essa relação na recuperação, como é que Perfeito. funciona? Deixa com o Perfeitamente. Jorge adora falar disso. Eu gosto muito de falar sobre BCA, porque Já eu me ajudou sou, muito, eu né, Jorge, em sou, relação ao BCA. exatamente, eu sou o defensor do BCA, porque ele, principalmente porque ele é um aminoácido essencial, pronto. Aí eu já começo falando dessa forma. O nosso corpo não produz e a gente precisa essa origem desse aminoácido através dos alimentos, ok? Talvez você consiga ao longo do seu dia, através dos alimentos, atingir essa quantidade de aminoácido BCAA, ok? Perfeito. Só que, quando você ingere esse aminoácido de forma isolada, você tem uma absorção dele mais eficaz e mais rápida. O que as pessoas falam quando o BCA ele não serve para nada? Eles usam esses termos. BCA não serve para nada. Calma aí, gente. BCA é um aminoácido essencial. Você encontra na proteína. Então a proteína não serve para nada. O BCA ele é colocado de uma forma muito estratégica. O que ficou popularizado? Não serve para o cara que faz uma musculação. A musculação é anabolismo e catabolismo ao mesmo tempo. E aí, o que o BCA faz? Ele age na barreira hematoencefálica, agindo como se fosse um porteiro, pedindo entrada de aminoácidos que te dão sensação do prazer, do bem-estar e do relaxamento. O cara não pode ter isso. Então, ele fala assim, olha, quem vai agir nesse cara agora sou eu. Para a musculação, ele vai recuperar as fibras musculares e as microlesões causadas durante o treinamento. Para a musculação, o cara não pode fazer isso. Ele não pode tomar antes do treino o BCA. Então, o BCA ele pode ser utilizado de maneira estratégica para o cara da musculação, tá? Dele estar utilizando ou num pós-treino, ou aumentando o aporte de aminoácido dele nas refeições ao longo do dia dele. Ele pode até tomar antes de dormir. Pô, quero aumentar o meu aporte de aminoácido, o cara toma antes de dormir. Toma pela manhã, entendeu? Que vai estar auxiliando ele. Vai na estar reconstrução. auxiliando na ingestão diária que ele precisa de aminoácidos, principalmente para ter a função anticatabólica. Se o cara se preocupa com a massa muscular dele, o cara que ele é um atleta natural ou praticante de musculação natural, ele precisa muito desse aminoácido. Por isso que é comum, então, em alto rendimento, você ter a suplementação de Perfeitamente. É aí que está o ponto. Agora eu vou falar de um outro público, né? Recebemos recentemente nossa colega aqui, a convidada, a doutora Carla Bogé, e eu até faço esse complemento. O BCA, ele é muito específico, né? Para tomar antes do treino, para o atleta de endurance, corrida, ciclismo, natação, porque esses caras não podem ter rompimento das fibras musculares, entendeu? Então, mas Então ele isso faz aí- uma preservação. Mas isso conta para atleta amador também? Por exemplo, dou minha corrida lá, final de semana. Perfeitamente. Quando eu falo atleta, é o praticante de atividade física de uma Sim, maneira sim. geral, tá? Então, Sim. o praticante de crossfit, que ele não foca no ganho de massa muscular, consequentemente ele acaba tendo ganho de massa muscular também, né? Mas ele não foca nisso, ele foca no alto rendimento, o BCA é excelente para ele, porque combate a fadiga, entendeu? Melhora ali os movimentos dele, melhora. Inclusive, eu vou te falar uma coisa. Pra musculação, gente, é excelente. Pô, mas pra quem? Vou falar pra quem? Aquele cara que tem uma rotina de vida, que busca saudabilidade, aquela pessoa, aquela moça que também busca saudabilidade. Poxa, ela quer fazer os movimentos dela um pouco melhor, sem fadiga. Ela não tá focando no ganho de massa muscular. Ela tá focando o quê? Na longevidade dela, na prática de atividade física no modo geral. Então ela não quer tomar um aditivo, por exemplo, à base de cafeína, ela pode utilizar o BCA para melhorar o rendimento dela ou dele. Outra questão também é a concentração, né? As pessoas falam que o BCA não funciona porque vão usar o que está ali na embalagem indicando para ser usado. Exatamente. Existe os estudos em cima Sim, exatamente. das concentrações de miligramagem por quilo de peso corporal do indivíduo. Para cada Indivíduo, né? Fator de atividade Isso aí. moderado, fator de atividade intenso, que aí é o nutricionista, lógico, que vai avaliar e vai falar qual é a quantidade de aminoácido que esse indivíduo precisa. Então, mas por exemplo, é comum a gente chegar na embalagem ali do produto e ver 2 por 1, né? Lá fica 4. Sim, perfeito. 1, Perfeito. Ali tem muita informação detalhada que eu posso estar passando aqui. Mas, por exemplo, quando tem ali a embalagem 2 por 1, 4 por 1, o que foi vendido? Que dentro dos 3 aminoácidos, a leucina é o mais importante. Então, ele bota 2 por 1, eu tenho 2 de leucina para 1 de isoleucina e 1 de valina. É a concentração conforme... É a concentração de um determinado aminoácido. O outro que é 10 por 1. Só que tem pegadinha, tá? Então, a pegadinha é o seguinte, não significa que um BCA que é 5 para 1, ele seja melhor do que o 2 para 1. Por quê? É a questão da dosagem. Eu posso ter um BCA, o cara falou que é 5 para 1, mas a concentração do aminoácido dele é muito baixa.
E aí o cara quer 2 para 1 para 1, ele bota lá que a concentração de aminoácido dele é alta. Por exemplo, é 4.000 miligramas num único comprimido. Tô aqui hipoteticamente falando, tá? Mas é isso que acontece nas embalagens. 4.000 miligramas num único comprimido. 2 para 1 para 1. Ou seja, eu tenho 2.000 de leucina, 1.000 de isoleucina e 1.000 de valina, certo? Num único comprimido. Já o outro, ele tem lá em 10 comprimidos, 2.000 miligramas. E aí ele é 10 para 1 para 1, por exemplo. Entendi. Então eu preciso tomar uma porrada de comprimido para poder ter o 10 para 1 para 1. Às vezes não é vantagem. Nesse ponto, então, de repente, suplementar com ele em pó, às vezes vai... O em pó, você consegue ter um equilíbrio maior em relação à concentração de aminoácidos que o nutricionista vai passar para aquela pessoa. Porém, o que acontece? Essa concentração, ela vai estar, ela não significa que vai ser 2 para 1 para 1 ou 1 por 1 por 1. Vai depender se a embalagem, aquela marca, ela vai ressaltar ali. Tem que estar sempre ou olhando não. na tabela. Né? Tem que estar sempre olhando na tabela. Geralmente, em pó ele é mais concentrado. Isso. E eu gosto mais de tudo que é líquido, né? Porque a absorção no nosso corpo ela é melhor. A absorção do nosso organismo. Tudo que é cápsula, comprimido, tablete, ela precisa passar por um processo, né, de digestão que o líquido não precisa passar. Então, assim, tudo que é líquido, ele tem uma absorção melhor no nosso organismo. A receptação e a captação do nutriente é muito mais eficaz. Exatamente. Você tem... Claro, pode entrar, Arthur. Você tem- Recebemos um convidado de última hora aqui, o Arthur Cristófeles, que faz parte do nosso marketing, quer falar sobre o assunto BCA também. Pode falar, Arthur? Não, pode seguir a vida. Pode seguir a vida. Vai estar no meio do assunto. E assim, fazendo um complemento, né, em relação ao BCA em pó, né, para ficar mais claro para o nosso público também, e por que que ele é mais concentrado. Porque é exatamente isso, pessoal. Uma cápsula, tá? Ele vai ter, sei lá, no máximo 1.000 miligramas estourando. Aí a indústria vai lá e recomenda assim, ingestão diária de 2 cápsulas. 2.000 miligramas. Só que a necessidade desse indivíduo é maior. E aí, quando ele toma em pó, ele mesmo fala, pô, quando eu tomei em pó, eu tive resultados melhores. Mas é porque ficou mais próximo da necessidade real dele. Por isso que é mais comum ter algumas coisas em pó no mercado. Tipo a creatina, por exemplo, a gente achar em cápsula... Creatina, whey. Creatina. Whey, Tem loucura aí de whey em cápsula. Whey em cápsula. Gente. O cara vai ter que tomar 20 A comprimidos suplementação, para ter uma quantidade significativa de que é proteína. legal, às vezes a gente, né, vai consumir, vai Sim. procurar algum produto, não tem às vezes essa base Exato. de entender por que não... Porque não encontra. a indústria, ela precisa colocar na informação nutricional lá uma quantidade de porção para o indivíduo tomar. É obrigatório. É obrigatório, em cima de uma dieta de 2.000 calorias e tal, enfim. Só que não necessariamente essa concentração que está ali, essa indicação da indústria é a indicação real para aquele indivíduo. Então, um exemplo, se você vai comprar uma creatina em cápsula, ele tem em média 500 miligramas por cápsula. E a recomendação da indústria fala assim, 2 cápsulas ao dia. Ou seja, o cara tá tomando 1 grama de creatina. Entendeu? Então, quando o nutricionista prescreve, ele vai prescrever o que lá? 3 a 5 gramas. Vamos dizer assim, um prescreveu 3, outro prescreveu 5, dependendo da individualidade de cada pessoa, prescreve até 6, chegando até 10, dependendo do fator de atividade daquele indivíduo, se aquele cara é atleta, a necessidade dele pode ser maior, pode ser menor. Mas, normalmente, ela parte de 3 gramas de creatina por ingestão diária. A indústria vai lá e bota, creatina em cápsula, 2 cápsulas por dia. E não necessariamente vai atingir a necessidade real desse indivíduo, entendeu? Então, por isso essa diferença do pó, ela é mais gritante e chega mais próximo à real proporção que aquele indivíduo precisa. Entendi. Até o cara, quando às vezes é muito pesado, para tomar BCA em cápsula, às vezes ele enche a mão, assim, que eu já vi atletas mais pesados sem Sim. enchendo a mão para poder tomar. O que você está colocando aqui, porque que o BCA popularizou aqui no Brasil de que ele não serve, enfim, mas até hoje, se você acompanhar aí os vídeos dos atletas americanos, os caras ficam almoçando e aí quando faz a entrevista com ele, o cara tá almoçando e tomando BCA junto, aminoácido. Ele fala, o que tá tomando aí? Líquido, Ele é líquido. O cara, o que você tá tomando Lá aí, é cara? muito Tô tomando comum ter, aminoácido, tô tomando BCA. O objetivo é justamente de aumentar esse aporte de aminoácido nas refeições daquele cara que ele não consegue obter naquela alimentação também dele. uma venda lá é mais facilitada, né? Em todos os aspectos acaba tendo mais acesso de uma maneira geral ao produto, né? Ao produto tem as informações, né? Beleza. Vamos dar um choquezão de ordem aqui, geral. Vamos falar sobre emagrecimento. E aí? Será que a galera vai gostar de a gente falando sobre emagrecimento aqui? É um desafio muito grande falar sobre emagrecimento, pessoal. Por quê? Antes de mais nada, vamos falar sobre suplementos. Caraca, eles vão falar suplementos que ajudam no emagrecimento? Não existe pílula mágica,
de fato, não existe um suplemento mágico. Fala assim, cara, você vai tomar esse suplemento natural, um suplemento liberado pela Anvisa, tá, pessoal? Que pode ser comercializado numa loja especializada, que vai te emagrecer. O que vai te emagrecer são os hábitos de ingestão calórica que você faz ao longo da sua jornada diária e de vida. Então, hábitos alimentares vão, consequentemente, influenciar no seu emagrecimento. E aí sim, entra aqui alguns suplementos que podem ser suportes, conhecido popularmente por muita gente, mas ninguém quer catucar, o pessoal fica um pouco com receio, pô, será que eu falo e tal? E aí, nós vamos falar. Um dos suplementos que emagrecimento não tem jeito, né? Ainda mais pós-carnaval aí, galera ficou um tempo sem treinar, né? Um dos suplementos que é mais procurado, né? Que a gente vê mais comum geralmente é a cafeína, né? A cafeína vai aumentar ali a adrenalina, você vai ter um pico de energia, no caso você vai conseguir treinar mais, né? Você vai ter uma aceleração do metabolismo, então você vai queimar mais gordura, né? Calorias de maneira geral. Exatamente, Bruno. E eu queria saber, cara, dentro disso, eu queria saber, no uso da cafeína, qual é a importância que a gente tem que estar prestando atenção pela concentração, porque é muito comum, eu, por exemplo, eu utilizo 100 mg de cafeína, às vezes quando eu tô mais para baixo, quando eu tenho que fazer alguma atividade. Perfeito. Mas geralmente eu me atento dependendo da atividade que eu vou estar realizando. Mas sem dúvida é um suplemento que é muito comum, eu gosto muito. E você obtém resultado. E eu obtenho resultado. Perfeito. É uma suplementação, por exemplo, que quando eu vou fazer, no meu caso, né, é muito comum também pré-treino que contém cafeína, principalmente no nosso mercado. Sim. E eu queria saber de vocês qual é a atenção que a gente tem que ter, porque não tem mágica, né? Sim. Você pode até recorrer a alguma coisa em relação ao emagrecimento, mas não tem pílula, como você disse. Exato. Não tem nada que vai resolver de uma vez só. É sempre um controle, mas sem dúvida tem muita coisa no mercado, tem muita suplementação no mercado que vai auxiliar e a cafeína é um deles, né? Exato. Isso que você pode agregar aí pra gente. Bruno, você como especialista da Whey Suplementos, gerente, você falou exatamente, praticamente tudo de forma detalhada, o poder da cafeína, tá? Que vai auxiliar no processo de emagrecimento. Você mesmo falou, aumenta a adrenalina, faz com que queime muito mais caloria do que o normal, porque a pessoa fica mais disposta, ela vai durar mais tempo treinando, consequentemente vai queimar mais caloria. Ela também ajuda, a cafeína, no processo de saciedade. Então as pessoas elas acabam também reduzindo a sua compulsividade de comer, não é o objetivo específico dela, tá? Mas por ela aumentar essa frequência cardíaca, vamos falar sobre isso, aumentar a adrenalina, ela consequentemente te dá mais tempo de duração de treino, sem fadiga e consequentemente te ajudando na queima de calorias, tá? Gerando mais energia. E aí quando você falou assim, quais são as preocupações que nós temos que ter em relação à cafeína? De fato, quem tem problema de pressão alta, ansiedade, né, labirintite, se for ir numa loja da Whey Suplementos, vai ser orientado pelo nosso pessoal esse cuidado. Se ela vir por iniciativa própria, porque é muito comum, muito popular a cafeína. Então a pessoa fala assim, pô, eu quero cafeína. E é uma suplementação que você consegue sentir, né? Exatamente. Tem muita suplementação que vai te auxiliar em relação a emagrecimento, Perfeito. que às vezes você não vai sentir ali a ação. Mas a cafeína Exatamente. E nós temos uma preocupação muito grande com isso, tá? Em relação a quando alguém que vem por iniciativa própria comprar uma cafeína. Nós perguntamos a ela se ela já está habituada, se ela tem esse hábito. Mas qual a orientação que nós damos para essas pessoas? Cara, fez algum exame? Sabe se você está liberado para tomar essa cafeína? Que você já veio procurando? Já usou? Não, já estou acostumado e tal. Em relação à miligramagem, quando você falou, a gente não indica nenhum tipo de miligramagem. Lógico, a gente está aqui falando para o nosso público. Todos nós estamos treinados em relação a isso aqui, inclusive você, para passar essa mensagem para o nosso público. E nós não indicamos uma quantidade específica. Mas se aquela pessoa fala assim, poxa, mas eu quero tomar cafeína,
porque eu quero mais energia e tal. Sempre recomendamos, cara, começa devagarzinho, mais leve. Subindo gradativamente. Vai... Até porque não existe uma concentração Isso. específica para cada indivíduo. Às vezes 100 Perfeitamente. miligramas, eu sou mulher, mas tenho um peso menor. Às vezes 100 miligramas de cafeína para mim, né? Ué, se Vai eu, mexer muito com Vai você. mexer. Não, às vezes vai ser fraco e para você vai ser forte. não, eu já Exato. tomei mais de 100 Então, miligramas assim, e pra mim não foi muito Exatamente. bom não, Eu tomo, por exemplo, 400 e fico bem. Aí, e se eu tomar Eu já- 400 miligramas... Olha, olha- 200, mas En- quando eu tomo Então. 400, eu Então, fico e aí você- independente. Você, às vezes, não... É independente, então, que a gente É de conhecimento, indivíduo é conhecimento pra indivíduo. empírico aqui, tá? Que a gente tá Exatamente. falando, mas dentro de que nós já experimentamos. A gente precisa Eu- começar Eu devagar. peso quase 30 quilos a mais do que a Vanessa e eu não consigo tomar Não 400 miligramas de cafeína. Pô. Sim. Eu só consigo tomar 200 por dia, olha lá. Então, por isso que é comum você chegar na Whey, né, e ter sempre algumas perguntas ali pra você estar Isso. respondendo, Isso aí. porque Exato. tem muito suplemento que... Você sabe o que acontece também? Muita gente às vezes assiste um vídeo na internet, aí vê os atletas profissionais, Uhum. que tem 100, 120 quilos, os caras vivem pra isso, aí o cara vê a pessoa fazendo aquilo e chega e quer imitar. Uhum. Às vezes, tanto de treino quanto alimentação e suplementação. Sei lá, vou fazer a dieta ou vou suplementar igual o fulano tal. Aí Sim. o cara, só que aquilo ali é específico pro cara, não é porque o atleta Exato. toma 400 que eu vou tomar 400. Cada Perfeito. corpo é um corpo. Perfeito, perfeito, exatamente. Senão o cara vai... Então a cafeína, voltando ao processo de emagrecimento, como a gente disse, não é a pílula mágica, mas ela é sim e faz um papel importante na ajuda na queima de calorias, fazendo a lipólise, a quebra, a mobilização da gordura corporal também, para gerar energia e, consequentemente, auxiliar no processo de Só um emagrecimento adendo também. aqui. A cafeína, ela não faz perder barriga, tá, gente? Hum. Porque É. vem muita gente, inclusive, né, em loja, a gente tem experiência de loja. Inclusive, não existe nenhum suplemento que faça perder barriga, Específico, tá? né? Especificamente. Barriga. É a Isso. Tá? É, Barriga- gordura Gordura você vai ajuda de uma maneira perder geral. de uma maneira geral. Para perder barriga é cirurgia plástica. Mas antes de mais nada, hábitos alimentares, Hábitos alimentares, são extremamente necessários. Atividade física, Isso né? aí. Não só a suplementação sozinha. Tudo tem, em né? conjunto. Tem bastante gente que tem esse negócio de gordura localizada. Fala de sim. perder gordura só na barriga. Só que, tipo, é igual uma piscina, cara. Se você tirar um balde d'água da piscina, você não vai tirar só da Exatamente. parte funda da Uhum. piscina. Vai tirar Vai da tirar piscina no toda. todo, exatamente. Então você perde, sei lá, 3% de gordura, você vai A perder... cafeína é o balde, né? Você É. usa pra poder dar uma... Você vai ajudando a tirar. O corpo é matemática, por exemplo, perder gordura. Se a pessoa queima 1.500 calorias no dia, ela consome 2.000, dependendo do que ela vai comer, ela ganha massa muscular ou engorda. Uhum. Se ela quer emagrecer, ela come 1.500 calorias, de acordo com o que ela gasta, ou menos para poder emagrecer. É Perfeito. basicamente matemática, não Exatamente. tem mistério. O Arthur que entrou aqui no meio da nossa conversa também. Arthur que trabalha no marketing, mas também é acadêmico de nutrição, tá, É, pessoal? eu Então, nessa mesa aqui, eu sou o único que não sou... é jornalista de formação, né? Aí foi convidado aqui de uma hora para estar participando do papo com a gente. Daqui a pouco ele tá assumindo esse microfone aqui, que a gente entrega pro jornalista, pô. O profissional é o cara, entendeu? Mas também gosto, né, de estar falando aqui sobre um outro aminoácido aqui, que assim como a creatina, que é a L-carnitina, é uma combinação de 2 aminoácidos também, que um desses aminoácidos está dentro da combinação da creatina, que é a metionina. Só que para formar a L-carnitina é metionina e lisina, que também são responsáveis por aumentar a produção de mitocôndrias, fazer ali a mobilização dos ácidos gástricos para poder gerar ali energia, gerar ATP, para fazer a oxidação de gordura. Também é uma combinação perfeita, mas lembrando, gente, reforçando, só a carnitina, só a cafeína, não vai fazer efeito. Sim. Então, o hábito alimentar e o controle de digestão calórica ao longo do seu dia, da sua jornada, vai te ajudar a ter efeito mais significativo na perda de gordura. Mas aí, por exemplo, eu utilizo já a cafeína. Tem algum momento estratégico também, assim como a cafeína está mais ligado. A cafeína está mais ligada ali ao momento do treino, normalmente mais pro período da noite a gente não costuma recomendar por conta do Isso aí. sono. Então, vai estar sempre atrelado a você estar fazendo alguma atividade física, Sim. né? Para você poder também, né, tá Uhum. desempenhando do melhor ali da Perfeito, suplementação. perfeito. A carnitina, a L-carnitina, tem um papel também assim? Você pode utilizar de uma Tem. maneira mais estratégica? Para Não quem, pode? quem busca aí um tipo de pré-treino, eu já tomei, eu te falo, a carnitina me dá energia, tá? Então, para quem busca um tipo de pré-treino que não é de origem de cafeína, porque não se sente bem, porque aumenta muito a frequência cardíaca,
Anteriormente nós falamos do BCA, que é um recurso. Então a pessoa pode estar utilizando BCA, pode estar utilizando a L-carnitina como um pré-treino. Você consegue ter essa produção no seu corpo e consegue também obter através de alguns alimentos, mas não obtém de forma significativa e momentos estratégicos, que é o momento onde você mais aumenta ali a sua adrenalina durante o treino, que consequentemente você reduz o seu glicogênio, né, que é como se fosse mais reserva de carboidrato, né, para o público aqui que eu tô falando. Você diminui essas reservas e automaticamente seu corpo começa a fazer o quê? A oxidação de gordura, usar lipídio também como geração de energia. Então, a carnitina, ela acelera um pouco mais esse processo para usar os lipídios como fonte de energia também, entendeu? Automaticamente, se você tentasse fazer da origem natural do seu corpo, você ia ter que levar um processo muito maior de treino para você começar a gerar essa energia, a fazer essa oxidação de gordura. Então, a carnitina ajuda um pouquinho nesse processo aí, acelerando um pouco mais, entendeu? Verdade. Entendi, perfeito. Vamos falar de outro suplemento que é desafiador falar no emagrecimento. Eu sou maluco, eu gosto de desafio. Acho que quase ninguém fala, Whey Protein. Contexto, né? Já tá muito nichado, né? Joga no... Pô, mas o Whey Protein, alguém fala Whey Protein que ajuda e é benéfico pro emagrecimento? Não, é sempre que Sempre ganha pra massa ganho de muscular. massa muscular. Sempre pra ganho de massa muscular, né? Sempre É. pra ganho. E aí, Vanessa, quer fazer algum complemento aqui? Por que a gente pode relacionar o Whey Protein ao processo de emagrecimento? Então, o whey protein nada mais é do que a proteína do soro do leite. Uhum. É a proteína, é um macronutriente que a gente necessita, né, na nossa ingestão calórica diária. Sim. A proteína, ela leva no nosso organismo um tempo um pouco maior de absorção, né? De digestão de também. digestão, comparada ao carboidrato e ao lipídio. Então, com isso, o nosso corpo, ele tem uma necessidade maior, uma dificuldade, digamos assim, né, na absorção da proteína. E a gente acaba gastando um pouco mais a partir do momento que a gente vai... Fazendo um processo fazendo digestório. Exatamente. A digestão é mais devagar e aí, Exatamente. consequentemente, você gasta mais energia. Sem contar que a proteína também te mantém mais saciada. Perfeitamente. Normalmente Essa sensação desculpa. de saciedade. Nada. É por isso que normalmente tá atrelado a usar até num lanche. Exatamente. às vezes tem essa A gente não indicação. indica em horário de almoço, jantar, em refeições maiores, por quê? Porque é só proteína mais de forma isolada. E a gente precisa da ingestão calórica de proteínas, carboidratos e lipídios. Sim. Mas durante um processo ali de lanche, né, um café da manhã, uma colação, a gente consegue estar colocando o whey protein para uma ingestão, né, mais rápida, às mais vezes simples, também né, mais pra bater simples. ali a proteína. Exatamente. E Eu- também para manter a saciedade. Exato. Eu resumi o Whey Protein, tá, pessoal? Mas existe porque a proteína da carne, existe a proteína do colágeno, existe outro tipo de proteína Proteína também. vegetal. Se de forma Só isolada. que eu falei Whey Protein porque ele é mais pulverizado, mais conhecido. E que, de fato, Vanessa falou aqui, promove a saciedade. Consequentemente, promovendo a saciedade, você tende a ingerir menos tipos de alimentos ali que não são tão benéficos para você, se você usar de uma forma estratégica ao longo do seu dia, nunca na hora do almoço, do jantar, de repente na hora do lanche. A importância da proteína também vai ser manter o anabolismo, a massa muscular, tanto daquele cara que treina e que não treina. Quando você tem uma concentração maior no seu corpo de massa muscular, consequentemente seu corpo também gasta mais energia para manter essa massa muscular. E aí você ali abastecendo ele com proteína, você automaticamente está sempre fazendo com que seu corpo tenha cada vez mais dificuldade, no bom sentido, no processo de absorção, fazendo o cara gastar mais É por energia. isso que é mais Então- comum, dependendo do peso da pessoa, você vê ela sempre comendo, né? Cada vez quanto mais, mais não massa só pro lado muscular. negativo, né? Exato. Negativo entre aspas, né? Mas assim, quando a pessoa tem um excesso de peso ali em questão muscular, é mais comum Exatamente. você ver ela suplementando. Porque assim, Toda alimentação com proteína maior também, né? Isso aí. se você quer quebrar um galho, você acorda de manhã e fala assim, cara, o que eu vou comer? Eu tenho pão e tenho whey. Cara, opta em tomar o whey protein do que você comer um pão. Sim, você vai estar comendo O carboidrato. Porque ele rapidamente vai gerar açúcar no seu sangue e você, consequentemente, vai guardar aquilo proteína. E ali. o corpo vai pedir mais. O corpo ele vai pedir mais, não vai te saciar e ele vai armazenar aquilo ali em forma de gordura para você, diferente da proteína. Então, opte, né, em tomar ali uma proteína no lugar de você comer um carboidrato. Que a absorção já começa aqui na melada salivar. Sim. É muito fácil para o seu corpo, ainda mais em jejum, entendeu? Então você tem muito mais chances de engordar com um pãozinho do que se você tomar Sim. uma dose de whey logo pela manhã, como se fosse um substituto de um café da manhã, tá? Não tô
Não tô falando pra galera fazer isso, tá? Gente, o pão não é vilão também. O pão não é vilão, É lógico. só um exemplo. É só um isso aí, exemplo assim, jogando- da importância do whey protein exatamente. num processo que vai de ser melhor Sim. para o emagrecimento, entendeu? No contexto do alimentar ali da pessoa, na verdade, pelo menos eu, quando tô fazendo a dieta, a minha alimentação de manhã é com whey. Uhum. Whey, Legal. banana, você Isso aí. coloca... O gasto energético no seu corpo é simples assim. O gasto energético no seu corpo vai ser maior para você absorver, tá? E, consequentemente, diretamente e indiretamente, isso vai auxiliar no seu processo de emagrecimento a partir do momento que você é um cara que está com bons hábitos alimentares, entendeu? Tá buscando equilíbrio, né? Sempre Exatamente. buscar equilíbrio. Exatamente. Também o whey, ele é a parada... Eu sempre usei o whey no pós-treino. Acabava Uhum. de treinar. Porque, tipo assim, quando você acaba de fazer qualquer tipo de atividade física, desde musculação, corrida, qualquer coisa, é aberta aquela janela anabólica. Então, até você, sei lá, bater um prato de comida, fazer um arroz, fazer com frango, alguma coisa Sim. assim, o seu corpo vai demorar muito para absorver Uhum. aqueles nutrientes que você tá dando ali Sim, pra ele. sim. Então você faz o whey ali, principalmente se usar um hidrolisado, por exemplo, Sim. que a absorção é quase que imediata. Perfeito. Então você toma ele, o seu corpo ele já absorve Exato. a proteína na hora. Aí depois, uma meia hora depois, 40 minutos. Muito legal faz você uma falar da janela alimentação. anabólica depois do treino, o Arthur, porque não vamos botar aqui como uma verdade absoluta, é porque tem vários estudos Sim. que acaba falando assim, ó, você não precisa necessariamente tomar o whey protein pós-treino. Sim. Você pode levar um tempo pra tomar o seu whey protein, a absorção não vai mudar e tal. Só que alguém acompanhou qual foi o histórico de alimentação que esse cara fez antes de treinar também? Eu conheço várias pessoas que antes de treinar, elas já estão 4 horas sem comer. Eu já treinei jejum de manhã. Então, isso também é individualizado. Talvez esse cara precise o mais rápido possível Sim. de nutrientes após o treino. Então, isso que é importante avaliar. Porque eu sempre ouço da outra forma, que é verdade. O cara não precisa necessariamente sair correndo. Acabou de treinar, come aqui um Sim. carboidrato para auxiliar na absorção da Não é proteína e tal. desesperador. Não precisa. Fato, não precisa. sim. Mas tem que ver o histórico desse cara se ele não tá tanto tempo sem comer também. Se ele tiver 4 horas sem comer, cara. Já vi gente treinando 4 horas depois que fez a refeição. Sim. Treinou. Automaticamente o corpo dele já tá pedindo, pelo amor de Deus, me manda nutriente, cara. Então pra que você vai esperar tanto Sim. pra tomar um nutriente? Pra tomar uma proteína de rápida absorção, por exemplo, como é a proteína do leite, da Diferente carne, enfim. Uma Entendeu? pessoa que fez várias refeições, às vezes, antes de Mas ele... treinar. Exatamente. Às vezes Mas o corpo ainda tá absorvendo aqueles nutrientes ali. Que tem várias N formas várias de que variações. não é uma verdade absoluta, mas dependendo do indivíduo, o whey protein, né, ou fazer uma alimentação imediatamente após o treino, ela vai ser extremamente necessária e benéfica também, Então, entendeu? aí, no geral, a proteína a gente pode dizer que está sempre auxilia, né, diretamente com o emagrecimento, seja para a saciedade, seja para a relação do corpo ali, com a absorção e tudo mais. Exato. Em relação à saciedade, a gente tem um outro suplemento também que é comum, a gente encontra Legal. em loja, a gente pode estar suplementando, que é o picolinato de cromo. Uhum. E aí, nessa parte dele, da saciedade, como que ele funciona, se é benéfico utilizando junto com o whey, não se utiliza, como que é a suplementação desse mineral, como é que seria? Muito legal você perguntar isso, mas eu vou falar. Tem um cara que tá aqui na mesa, trabalha com a gente, e na mesa dele lá, a gente acredita muito naquilo que nós estudamos e trabalhamos. Tem lá na mesa dele, picolinato de cromo. Vulgo eu. E aí, Arthur? Eu tomo todo dia, cara. Todo dia. Eu não sei se eu tomo tô tomando da forma realmente certa também, porque eu tomo como é um mineral, não é nenhum nutriente que tenha carboidrato, proteína, nada, eu tomo Sim. em jejum. E também não Às vezes. tem nada relacionado a algum tipo de malefício. Sim. Lógico, você não vai tomar o pote inteiro. Sim. Se você segue a recomendação ali, como é que está sendo esse efeito? Vamos falar também para o nosso público, para que serve o picolinato de cromo? Resumidamente, ajuda a controlar a compulsividade de comer doces e carboidratos de uma maneira geral, e ele ajuda a varrer o açúcar do sangue. Sim. Tá? Então também é muito importante para que o público saiba qual é a relação desse mineral no nosso corpo. Mas fala aí, Arthur, como é que está sendo esse efeito do picolinato de cromo no seu corpo? Vou começar desde a história que eu comprei o porquê, né? Que o ambiente meio que molda a gente. Então hoje em dia eu trabalho no ambiente de escritório, que todo dia depois do almoço o pessoal compra um bolinho, Se compra deixar. um café. Uhum. Pô, todo dia bolo de chocolate, cara. E aqueles bolão bonito, cara, que desce chocolate mesmo. Aí eu falei, pô, cara, todo dia não tá dando. Já vi que o percentual de gordura tava subindo.
E eu não vou deixar de comer aquele negócio, né? Lá que tá lá. Negócio bonito, cara. Não vou deixar de comer. Tá. Aí eu falei, pô, cara, tô ficando com muita fome, tanto que eu tava comprando pá de amendoim. Pra poder tirar essa vontade de comer doce. Só que se deixar eu como um pó de pá de amendoim também sozinho. Que cara. Aí eu comprei o picolinato de cromo. É um suplemento que ele é contínuo. Ah, Nos isso primeiros aí. dias você não tomou, sentiu o efeito. Isso aí, perfeito. Depois de mais ou menos uma semana, que eu já consegui sentir um alívio de fome. Eu, Legal. particularmente, eu como muito. Se deixar, eu vou embora também. Mas ele tirou, sim, essa ansiedade. Nessa dizer assim. parte da compulsão, a compulsão. auxílio legal, né? Deixar, eu vou embora. Mas você falar que o ambiente que molda os seus hábitos alimentares não vem com essa história, não. Não, mas No mesmo colabora ambiente, um pouquinho. No mesmo ambiente que você trabalha, Tem trabalha um gente cara com você. regradinho. O cara lá é regrado ou não é? Não, é regrado. Quem é esse cara? É você, mas você é meio então doido. Pronto, eu não como doce. Então dá pra você seguir. Mas brincadeiras à parte, pessoal, cada indivíduo tem a sua necessidade, o seu desespero ali na hora, né? A sua vontade, seu desejo. Mas obrigado por esse depoimento. Só que eu quero levantar até um outro depoimento aqui que vai ser muito legal. E talvez eles não saibam. Talvez a Vanessa não saiba, mas o Arthur sabe. Um suplemento. Olha que legal, cara. Ele é um complexo, tá? Que ele ajuda muito na parte de recuperação para quem tem afta com frequência. Olha que legal isso. Olha que legal, gente. De verdade, tá? Funciona. Então eu vou deixar aqui, não tem nada combinado, tá? Primeiro o depoimento da Vanessa e eu fui lá e falei pro Arthur que funcionava na Vanessa. Gente, Ele foi lá, começou a usar e começou a funcionar nele papo de quantos dias, Arthur? Foi uns 2 dias. 2 dias, pessoal. Eu tava muito com rápido. eu tava com É siso. muito rápido. um problema Gente, é no siso. muito rápido. Vanessa, Muito quanto rápido. tempo esse suplemento faz diferença na sua vida? Então, Quando você precisa tomar ele? eu tenho problemas com aftas desde muito nova, desde muito pequena. E através de um tio meu, que também fazia suplementação, né, por indicação médica, do complexo B, que ele também tinha as mesmas questões, com muitas aftas. E assim, eu tenho muita, papo de aparecer 10, 8. E aí eu... Incomoda muito. Incomoda demais, né? E aí eu comecei a tomar o complexo B e eu vi o complexo B. Acabei de... Você não falou, chegou a falar, mas né? é isso, não cheguei a falar. E assim, demorava 3 semanas pra ir fechando, né? Sem utilizar. Sem utilizar. Quando eu ficava comecei a natural. usar, gente, em 2, 3 dias, ela já ficava cicatrizada. E assim, não é exagero. Sem exagero, é verdade real. Quem Legal. tem algum problema com afta, pode Complexo B. começar a usar, porque o complexo B, ele realmente funciona. É bem Quem tá legal. ouvindo a gente aqui E hoje, realmente eu não sabia sem do brincadeira, parece até que a gente tá se arriscando a falar É. isso. Não é leviano, gente. Por quê? Quando funcionou na Vanessa, né, e eu pude acompanhar o caso dela, eu fui lá e falei assim, Arthur, ele falou pra mim que tinha problema com afta também. E eu falei assim, Arthur, experimenta usar o complexo B, que deu muito certo na Vanessa. Ela rapidamente sarou da afta. Não vou falar as marcas aqui, mas você encontra as marcas Sim. na Whey Suplementos, marcas de credibilidade responsável. O Arthur usou. E exatamente 2 dias, né, Arthur? Você também melhorou da afta na boca. Foi rapidinho. Muito Pode legal, ir. gente. É Então, muito- assim, Eu tava E com... não só pra isso também. não né? só pra isso. Nós estamos sim. falando de uma condição Obrigado. que tem influência diretamente no sistema imunológico. Exatamente. São os suplementos do complexo B. Complexo Lembra? B. Falamos de vitamina C, que é popularmente conhecida, vitamina C para imunidade. Depois a vitamina D ficou popularizada também. Mas, por exemplo, pessoas que têm problema com frequência de afta na boca aí, ó. Complexo B é um ótimo suplemento para a galera poder estar ingerindo. E temos 2 provas vivas aqui real, gente. Não nos Sério arriscaríamos a falar isso se não fosse verdadeiro, tá? Porque o complexo B, ele é uma junção de várias vitaminas, né? E ali tem antioxidante, anti-inflamatório, pra imunidade, né, no geral. Pra Então, encerrar, Whey. Às vezes essas coisas acontecem porque a imunidade realmente Abaixa. baixa, às vezes. exatamente. Sim. E aí, vamos falar do último assunto aqui, que seria legal falar os diferentes tipos de whey protein. Muito se fala de whey protein concentrado. Exato. O que a gente pode abordar aqui de assuntos relacionados ao whey protein? Tem muito, gente. não- O pessoal fala pouco na internet É verdade. de proteína. Proteína no Perdão, whey protein não. De proteínas no modo geral. Então, aí assim, é comum a gente trabalha com vários tipos, né? Na whey a gente trabalha com a proteína da carne, com a proteína
vegana, a proteína do colágeno. O whey, especificamente, queria primeiro que você me dissesse o termo whey, né? A gente tem vários tipos de proteína, mas o termo whey ali especificamente, qual é a diferença? E a gente tem o whey concentrado, existe também o whey isolado e o whey hidrolisado, com diferentes tipos de absorção. Consequentemente, pela filtragem ali, a gente tem um pouco mais de carboidrato, menos. A gente consegue encontrar o whey do soro do leite, sem lactose, sem glúten. Tem muitas opções no mercado, como você disse, é um tema muito amplo. E eu queria que... Quais são as principais características desses tipos e quais os outros tipos de proteína que a gente consegue encontrar, que a gente trabalha na Whey Supplements, para o pessoal ficar por dentro aí. Perfeito. Eu falei muito aqui, mas a Vanessa também domina muito bem esse assunto e eu complemento ela depois. Mas eu gostaria de passar as palavras para a Vanessa para levar o assunto adiante relacionado à proteína do modo geral, tá? Tá. Então, começando, né? Whey protein significa proteína do soro do leite. É a partir da extração lá do soro para o processo de fabricação de queijo, é extraído o soro e essa proteína ela é uma proteína desse soro. Então é uma proteína nobre, uma absorção mais rápida no nosso organismo, uma absorção melhor no nosso organismo. Comparada à proteína que a gente ingere ali através dos alimentos, que também são, obviamente, muito necessárias, mas às vezes a gente não consegue atingir através da alimentação. Atingir que você diz, desculpa, a quantidade de proteína exatamente, recomendada diariamente. Entendi. Isso aí. Entendi. E aí tem os 3 mais comuns, né? Que é a proteína concentrada, a proteína isolada e a proteína hidrolisada. O que são isso? São 3 tipos de filtragem. A filtragem concentrada pega uma concentração dessa proteína ali, que ela geralmente tem um teorzinho de carboidrato, né? Menorzinho. A proteína dela não é tão alta comparada às outras. E tem um pouquinho também de gordura por conta da lactose. Então, assim, é normal que tenha gordura, que tenha carboidrato por conta da lactose. O segundo seria a proteína isolada, que passa por um processo de isolamento ali da proteína, né, isolamento da lactose. E aí, com isso, ela tem uma concentração maior de proteína, menos carbo, menos gordura. Não necessariamente ela seja uma proteína sem lactose, tá? Por ser isolada. Então, a gente tem que ver. Tem muitos casos também que a gente, no dia a dia, vê, né, em loja, pessoas que têm alergia à intolerância à lactose e alergia à proteína do soro do leite. São diferentes. A intolerância à lactose é uma coisa, a proteína do soro do leite é outra. Então, a gente tem que ter um cuidado e observar na hora de indicar também para esses indivíduos. Inclusive, a questão também que você mencionou do glúten. O glúten, ele é proveniente de farinhas, né? Então, por que às vezes vem dizendo que tem glúten na embalagem? Porque contaminação cruzada, tá? Não tem a ver com a questão do produto ter glúten. Si. Porque pode ter utilizado o mesmo maquinário. O mesmo maquinário. E aí, o terceiro tipo de filtragem é a proteína hidrolisada, que ela a hidrólise é uma quebra de proteína, então a absorção dela é praticamente imediata no nosso corpo. A concentração de proteína é altíssima, né? Muito mais alta que a proteína concentrada isolada. E ela é muito mais leve, né? A gente já tem aí... Para tomar, né? De forma mais facilitada no corpo. Muito mais facilitada. É indicada também para pacientes que têm uma necessidade maior, né? Pacientes acamados, pós-cirúrgico, né? Isso aí. Por ser também uma proteína mais nobre, mais rápida, absorção. Exatamente. Se deixar, eu vou embora falando. Não, mas tá certo. Tá certo. Coisa, né? Falei só do whey, né? Não, e até é importante ressaltar, porque tem muita gente, quando nós vamos falar de proteína, ou até mesmo vem com a prescrição de nutricionista, Sim. O cara fala, poxa, mas ele prescreveu pra mim a proteína hidrolisada. Pô, mas eu preciso disso, a concentrada não serve? Cara, se ele fez uma avaliação em cima de você e te recomendou a proteína hidrolisada, é porque verdadeiramente você precisa, seu corpo precisa. E tem muita gente que fala assim, não, eu vou tomar concentrada mesmo, porque eu já não faço dieta. Falei, cara, já que você não faz dieta muito bem feita e você quer tomar whey protein, antes de mais nada, o cara quer tomar whey protein. Cara, você tem que tomar uma proteína cada vez mais limpa. Sim. Então ela sem carboidratos, sem gordura, tem uma quantidade de calorias menor, vai ter uma quantidade quase zero de lactose. Então, de fato, o cara que ele não é tão incisivo
na dieta, ele não é tão disciplinado, mas ele quer treinar, quer mudar o físico dele, falando estética, tá, pessoal? Esteticamente. Cara, se ele tomar uma proteína concentrada, as chances dele obter resultado, porque a digestão é diferente, a absorção da proteína é diferente, é mais difícil, tá? É mais... De fato, ele precisa de uma proteína isolada ou hidrolisada. Então, o cara que faz dieta, extremamente disciplinado, não come besteira, cara, se ele tomar uma proteína concentrada, tá lindo pra ele. Então, é muito importante que a galera saiba disso, entendeu? Sim. Então, assim, eu não faço dieta, eu posso tomar concentrado. Não, ao contrário, cara. Se você não faz dieta, você tem que tomar uma proteína cada vez melhor. Né? Você tem que ter uma atenção redobrada. O cara que fez dieta extremamente limpa, rigorosa, cara, uma proteína concentrada realmente não vai fazer diferença nenhuma, pensando em termos estéticos, tá, pessoal? Nesse momento estamos falando de termos estéticos. Exatamente. Que tem outras situações que são incluídas os outros tipos de whey's também. Exato. Então, até, como a Vanessa falou, não é recomendado proteína concentrada para pacientes pós-cirúrgico, pacientes que estão acamados. Os médicos, os nutricionistas fazem a prescrição para esses vírus porque eles estão exatamente debilitados com uma dieta ali extremamente restrita já e, de fato, ele precisa ter o quê? Uma absorção cada vez mais facilitada. Porque ele já está num processo de recuperação e com dificuldade de absorção. Então, não pode tomar uma proteína concentrada. A mesma dificuldade de absorção que o cara tem que estar acamado é aquele cara que não faz a dieta direito. Então não adianta ele tomar concentrado, ele tem que tomar uma proteína melhor. Principalmente o público idoso também, que normalmente tem o intestino já não tem absorção muito legal, aí você vai tomar um whey concentrado que ele é mais carboidrato, a absorção é um pouco mais lenta, então exige um pouco mais, né? Às vezes a pessoa não vai a alguma loja, às vezes não se informa, ou compra às vezes pela internet, sei lá, compra um whey concentrado que é mais barato. Aí ela vai lá, compra, toma, vê que não absorveu muito bem no corpo, fica com gás incômodo, e às vezes ela até julga o whey, pré-julga o whey, falando que o whey não serve, o whey se ele tomasse uma isolada ou uma hidrolisada, talvez não aconteceria isso. Eu vejo os caras falando assim, tomando proteína concentrada e tomando uma enzima digestiva. Pô, cara, de repente se você tomar isolado ou hidrolisada, você não precisaria estar utilizando a enzima. A enzima digestiva é para várias outras funções que tem, para auxiliar em vários outros aspectos, né? Mas tem gente que usa para isso. Vai lá, acaba de tomar um whey protein concentrado para tomar simeticona. É porque às vezes tem um período aí de... um probleminha, né, com a lactose e acaba preferindo comprar um... É tão pouquinho, mas fez total diferença, porque essa pessoa ela não faz dieta disciplinada. Exatamente isso, ela não faz dieta disciplinada. É a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. Que ela já tem no contexto dela de alimentação. Exatamente. Né? Eu conheço vários. Se vocês fizerem uma investigativa no dia a dia, fala assim, cara, eu parei de tomar proteína concentrada, comecei a tomar isolada, parou de me dar estufamento. Eu sou uma prova aqui. Não é que, então a concentrada não serve para todo mundo, não é igual, pessoal. A isolada ela tem uma diferença elástica. Mas não necessariamente também vai causar desconforto em todo mundo. Isso. E ela pode... Eu não posso usar, por exemplo, a concentrada após o treino porque eu sinto o desconforto. Mas se eu usar no momento de lanche, eu fico bem. Então, assim, vai variar vários fatores aí, né? Tem algumas outras coisas, por exemplo, às vezes eu acabo observando que tem gente que prefere a isolada pelo a densidade ali. Pela diluição. Às vezes você bota no copo, você só mexe assim, ele já dilui. Tem algumas preferências também relacionadas a isso, em relação ao sabor. Ela já começa a mostrar pra você que ela é mais facilitada em tudo, desde do saculejo da coqueteleira. São processos de filtragem, né? Então, proteína da carne, por exemplo, quem tem dificuldade com proteína do soro do leite, seja ela concentrada ou isolada, a proteína da carne também é uma excelente opção, tá? Então, ela também ajuda muito na questão do anabolismo. Tem a parte digestiva aí que é muito tranquila. Confesso a vocês que a proteína da carne, dependendo da pessoa, o gosto é um pouco... Eu poderia estar definindo para o sabor é maravilhoso. Não é, gente. Tem gente que vai falar assim, não, eu tomo tranquilo. Mas a proteína da carne depende só essa também. questão, mas depende de cada indivíduo. Isso aqui é uma opinião minha, mas tem muita gente que consegue desenvolver aí e tomar a proteína da carne tranquilamente. A mesma coisa a proteína vegetal. Tem algumas proteínas vegetais que para tomar, assim, a gente sente como se fosse aerado, né? Tem pessoas que não conseguem tomar, mas é uma ótima opção também para quem... Proteína vegana só precisa acrescentar ali a vitamina B12, né, também, né? Exatamente. Para o público vegano. Exato. No caso, para quem é intolerante à lactose, né, ou quem tem alergia à proteína do soro do leite, é uma opção. Fechado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Em quesito de
de tanto de perder gordura quanto de ganho de massa muscular para pessoa que é vegana, por exemplo, que não consome nenhuma proteína derivada de animal, para ela ter um anabolismo parecido com o proveniente da proteína animal. Tem um anabolismo parecido Perfeito, às perfeito. proteínas? Ou você acha que ela tem que suplementar alguma coisa a mais ainda? Sim, pra poder... se ela suplementar ali os aminoácidos essenciais, pode ajudar bastante no aporte que ela precisa de aminoácidos que não tem de forma tão significativa na Sim. proteína vegetal. Então são os EAAs, né? EAAs, né, Vanessa? AAs, Isso. né? São AAs, aminoácidos. os aminoácidos. É porque tem alguns que botam uma letrazinha E na frente. É. Então são os aminoácidos essenciais que vai ajudar ali a fazer esse complemento, vai melhorar esse aporte de aminoácidos na proteína vegetal. Consequentemente, vai melhorar o resultado para esse indivíduo que ele é vegano, que evita a proteína de origem animal. Inclusive nós temos um colaborador, Pedro, um abraço pro Pedro aqui agora, que ele é vegano. E aí ele tem uma estrutura muscular bastante significativa, O Pedro é mas vegano? o Pedro é Tá se vegano. preparando, vai Tá se competir. preparando, vai competir Vai agora. competir. De fato, ele até abriu mão agora nesse momento, assim, dessa filosofia que ele tem para poder competir. E aí até mandei a mensagem para ele, falou, valeu, Jorge, pela sugestão, pô, obrigado mesmo. Que é lembrando a ele, cara, que, cara, já que você tá com essa restrição e você tá tendo que usar outro tipo de proteína nesse momento, animal, que é fora da sua filosofia, mas por conta da competição que o corpo dele tá exigindo, eu falei para ele usar os aminoácidos essenciais para poder ter esse suporte e talvez ele possa voltar um pouco em relação àquilo que ele acredita na filosofia dele em relação a ser vegano. Entendeu? Legal. Tá? Então é isso. Pessoal, quero me despedir aqui. Muito obrigado pelo papo. Trouxemos um geralzão aqui pro nosso público. Tem mais de 1000 suplementos dentro das lojas da Whey Suplementos de forma diferente ali. Trouxemos um geralzão, como eu falei. Falamos aqui rapidamente de produtos, suplementos que ajudam na saúde intestinal, saúde cognitiva, saúde cardiovascular, saúde vital, de maneira geral, no processo de emagrecimento, cicatrização, ganho de massa muscular, infinidade, pessoal. Então, E a gente nem aprofundou cada um deles. nem Foi só uma aprofundamos. Então pincelada. foi uma pincelada e em breve vamos voltar com outros conteúdos aí, com outros colegas de outras áreas, profissionais de nutrição, médico, que vão estar aí nos auxiliando, dando esse suporte aí também para enriquecer cada vez mais os conteúdos do Pod Whey para vocês, tá? Beleza? Fechou. Até a Muito próxima. obrigado, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu.